Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o Sintesp, nesta semana com o secretário de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual, o servidor Volney Schuch. Boa tarde, Volney, bem-vindo. Boa tarde, como sempre, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e para quem estiver assistindo ao vivo, para quem estiver assistindo... Que o Floripa em Foco vai ao ar à tarde, reprisa às 22 horas, fica no computador e aí você pode assistir durante a madrugada também, ou no próprio site do Sintesp, sintesp.org.br, estão lá todos os Floripa em Foco depositados para você rever. E o assunto que tem permeado as discussões nas últimas semanas, né, Volney, os preparativos para essa grande mobilização, essa grande greve geral no dia 28 de abril, sexta-feira. Você acha que vai dar um bom movimento com os preparativos que estão sendo feitos, Volney? Eu não sei se, como a gente gostaria, como o ideal que a gente está propondo, nas proporções que a gente gostaria que acontecesse, mas antes de mais nada eu gostaria de dizer que há muito tempo, pelo menos há mais de 30 anos, a gente não tem uma unidade popular em torno de uma bandeira, uma bandeira política, uma bandeira como essa, né, que é se posicionar contra reformas, né, porque eles estão chamando de reformas previdenciária e trabalhista, terceirização e outros ataques que o governo vem fazendo, né? O Sintesp sempre se posicionou contra o golpe de Estado que estava sendo arquitetado no ano passado, sempre se colocou contrário, porque o sindicato já entendia naquele momento que o golpe não era um golpe contra a Dilma ou contra o PT, ou uma retirada do PT do governo. O que se estava planejando, o que estava em jogo era a retirada dos direitos dos trabalhadores, né, que foram alcançados ao longo desses 50 anos, como eles estão demonstrando agora com a reforma trabalhista, que retira vários direitos, com a terceirização que joga a CLT na lata do lixo, porque a partir daí ninguém mais vai ser contratado pela CLT. As pessoas vão se transformar em pessoas jurídicas, né? Isso é um fenômeno que já está acontecendo e que vai ser muito rapidamente acelerado. Ou seja, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a uma série de questões, né? Cada um por conta. Só para a gente ter uma ideia do que é isso, né? A gente já tem hoje, agora, nesse momento, algumas prefeituras se utilizando da terceirização para contratar médicos no regime quem recebe menos. É um leilão público em que em que a prefeitura lança o edital dizendo que eles pagam no máximo 3 mil e vão contratar o médico que, como pessoa jurídica, vai oferecer a menor. Então, eu trabalho, 3 mil máximo, mas eu trabalho por 2.800, aí vem outro e diz, não, eu trabalho por 2.500, aí vem outro e diz que eu trabalho por R$500 e está contratado esse que trabalha por R$500. Ou seja, essa é a escravidão, efetivamente, dos trabalhadores no modo geral. Então, é isso que está colocado em jogo, são os direitos dos trabalhadores. Então, todas as centrais sindicais, aqui em Santa Catarina não poderia ser diferente, né? Nós estaremos nos preparando para fazer deste dia, o dia 28 de abril, uma grande greve em todo o país, greve de um dia, para dizer para esses políticos, tanto os golpistas do Executivo quanto os golpistas do Legislativo Federal, dizer que a classe trabalhadora não suporta. E o Sintesp está junto. Nós tivemos nós tivemos 10 assembleias regionais
espalhadas no estado, simultaneamente, no último dia 19, em que se aprovou por unanimidade a participação do Sintesp nesta mobilização, nessa paralisação. Todas as 10 assembleias deliberaram? As assembleias foram chamadas para debater o dia 28, especificamente para debater o dia 28, eleger delegados para o Congresso da PUD, mas a pauta principal era como nós participaríamos do dia 28 de abril. Dia de paralisação. Que é um dia nacional de greve geral. E foi tirada alguma instrução, Volney? Está sendo informado para a população como é que ela pode contribuir nesse dia 28, na sexta-feira? Nós estamos chamando toda a população, nós que eu digo, é todo o movimento sindical, o movimento popular, os movimentos sociais desse país estão se posicionando contra esses ataques, verdadeiros ataques à classe trabalhadora, à sociedade como um todo, né? E o que a gente está sugerindo e pedindo para que as pessoas façam de fato um dia de greve geral, né? Um dia em que eles não saiam, como diz a música lá do Raul, né? É o dia que a terra parou, ninguém saiu de casa. É isso que a gente está pedindo, que efetivamente ninguém saia de casa, que a gente faça realmente um dia de greve para que o capital sinta o impacto, né, de um dia de paralisação geral do capital, né. Nós, por exemplo, que somos servidores públicos, não temos como parar o capital, né, propriamente dito, mas a gente pode efetivamente parar o Porto São Francisco. Dentro das penitenciárias que tem trabalho, a gente pode fazer parar a produção dentro das penitenciárias. Existem várias formas que a gente pode participar deste dia 28, é isso que a gente está pedindo para a população do modo geral, né, dos servidores públicos do modo geral, enfim. A Ana Júlia Rodrigues, presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina, falou aqui no Floripa em Foco nesta semana que estão pedindo às pessoas que não saiam de casa, que não vão ao mercado, evitem fazer qualquer coisa assim para paralisar mesmo. Para paralisar. É preciso que quem financia esses políticos corruptos que estão no Congresso, que estão no Executivo, são os empresários donos do capital, que colocaram aquele pato gigante na Avenida Paulista. Esses são os grandes financiadores destes políticos corruptos que lá se encontram no Congresso, enfim. E o que a gente está pedindo para a população é que não paguem esse pato, né? Que contribuam para que esses que sentirem a pressão popular fazendo a greve geral, né? Fazendo com que nada funcione, e essa vai ser a nossa participação. Certo. Essa é a nossa discussão. E esse material que você tem em mãos é para ser distribuído, tipo uma carta aberta à população? É um chamamento da greve geral. São 3 motivos para cruzar os braços no dia 28. Né? Vocês podem citar isso para a gente? Os 3 motivos são a reforma previdenciária, a contra-reforma previdenciária, a contra-reforma trabalhista que eles estão fazendo e a terceirização. Esses são os 3 grandes motivos, né, que nos impulsionam nesse momento a fazer esse chamamento à população para a greve geral do dia 28 de abril. Então, se você reparar na grande mídia, não se fala não fala uma vírgula com relação ao dia 28 de abril, né, diferente das manifestações que eram contra a Dilma e para derrubar a Dilma, né, em que se falava o dia, o horário, em quais locais, em que cidades que ia ter e tudo mais. Todas as mídias todas as televisões divulgando, falando e tal. E esse não tem nenhuma divulgação em grande imprensa, porque eles querem que seja um dia fracassado. Essa é a primeira coisa. Eles querem que seja um dia em que a população nem saiba que tem, né, que vai existir essa grande greve geral, mas a gente insiste, a gente tem as redes sociais para utilizar, a gente tem uma TV Floripa, tem os canais
alternativos para a gente divulgar, e é isso que a gente está fazendo, está chamando a população para participar desse dia 28. Né? Volney Schucre, diretor de comunicação do Sintesp, bem colocou, né? Aqui na TV Floripa você ouve coisas que não ouve nos outros meios de comunicação, né? Porque eles justamente têm nome e endereço, vamos dizer assim, né? De quem os financia e com quem eles têm compromissos. Mas existem mídias alternativas. Os compromissos que não são com a classe trabalhadora, né? Não são com a população no modo geral. Não é com a grande maioria da população. Né? É isso que a gente procura explicar. Nós estamos passando nos locais de trabalho, fazendo essa discussão. Hoje mesmo eu estive na Fundação Catarinense de Cultura, estamos organizando no Porto de São Francisco, estamos organizando nos locais de trabalho, na Fátima, em vários órgãos. Nós estamos preparando essas paralisações, manifestações. Nós estamos nos manifestando, colocando faixas, camisetas, enfim, tudo para que o dia 28 seja um sucesso também na base do Sintesp, né, que nós estamos nos juntando com outros sindicatos e achamos que esse dia 28 tende a ter um bom resultado e a gente consiga dar o recado a esses políticos que nós não queremos essa reforma previdenciária, nós não queremos essa reforma trabalhista, não queremos a terceirização. Então, são esses três grandes motivos, né? Agora, é evidente que dentro desses três grandes motivos você desdobra de várias outras formas, né? O porquê, por exemplo, que a gente não quer a reforma trabalhista, né? Porque a gente não quer trabalhar combinado com a reforma previdenciária, em que você vai trabalhar até os 75 anos, 75, 80 anos, dependendo do caso de cada um de nós, e trabalhar em jornadas de trabalho de 12 horas. Né? Então, tudo isso está colocado em jogo e é isso que a gente está se posicionando contra, é por isso que a gente está chamando a população, os servidores públicos e de modo especial, a participar dessa greve do dia 28. E qualquer cidadão pode fazer a sua parte também, né? Botando uma faixa na frente de casa, participando das manifestações, organizando um buzinaço, se manifestar, né? Se manifestar. O dia 28 é um dia de greve geral, mas toda forma de participação é bem-vinda, toda forma de manifestação é bem-vinda, né? Que a população saia às ruas, discuta, debata com seu vizinho, fale sobre o porquê desse dia 28, tudo isso é importante que aconteça. E a gente tem que mostrar para esses políticos que nós não queremos nem reforma trabalhista, nem reforma previdenciária, muito menos a terceirização. Né? Então esses são os grandes três motivos. Não queremos, e é bom explicitar novamente o porquê não queremos essa anti-reforma trabalhista e esta anti-reforma da Previdência. Eu queria, sobre a reforma trabalhista, eu queria um detalhe, né, que é engraçado porque os defensores da reforma trabalhista estão falando que nós somos contra a reforma trabalhista porque nós dependemos do imposto sindical, e dentro da reforma trabalhista eles estão colocando o fim do imposto sindical, porque eles acham que negociando essa coisa do imposto sindical, as centrais sindicais recuariam nessa luta contra a reforma trabalhista. Quando, na verdade, né, é bom que se esclareça, ao menos o Sintesp sempre se colocou contra o imposto sindical. A gente devolve esse dinheiro, porque a gente acha que isso é um confisco, mas essa é uma discussão que nós fazemos há muito tempo, não é agora. Então, se eles vierem com esse tipo de conversa para cima do Sintesp e da Central Única dos Trabalhadores, da qual nós estamos filiados, eles vão dar com os burros na água, porque essa não é o motivo de a gente se posicionar contra a reforma trabalhista. A gente está contra a reforma trabalhista por outras razões, pela razão de tirada de direito dos trabalhadores. Então é isso que tem que ficar muito claro para a população do modo geral. Abrindo um parênteses, aqui, Volney, eu assistindo a um trecho, não foi ao Roda Viva, aquele programa magnífico da TV Cultura, o Roda Viva entrevistando o relator desse projeto da anti-reforma trabalhista.
E aí, como entrevistador desse Roda Viva, estava um juiz do trabalho, que fez uma fala magnífica. O juiz esse falou para o relator do projeto da antirreforma de que, pelo conhecimento dele, por ser juiz trabalhista, ele leu e viu ali que nenhum dos itens a serem mudados beneficiam o trabalhador. Parece que foram escritos, todos os itens da mudança foram escritos visando o bem-estar unicamente do empresário. Será que daria para afirmar, concordar com esse juiz do trabalho? Com certeza, ao ponto de aqui em Santa Catarina nós temos o deputado federal Celso Maldaner, que chamou a uma audiência pública, teoricamente era uma audiência pública, para debater a reforma trabalhista, e para a mesa ele chamou o presidente da Fiesc, da FACISC, da FEComércio, ou seja, todas as federações empresariais e nenhuma central sindical. E nós, quando soubemos desse absurdo de chamar para a nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado esse acontecimento, nós fomos todos e não deixamos a audiência acontecer, né? E a TV Floripa estava presente e fez essa reportagem, inclusive... Para veicular na TVT. E inclusive veiculou na TVT, né? Que é a TV dos Trabalhadores. Lá de São Paulo. De São Paulo, enfim. É importante esses canais de comunicação para fazer esses furos, porque aqui na RBS TV e nas demais emissoras era um ataque às centrais sindicais, como se as centrais sindicais é que fossem as culpadas, as bagunceiras, responsáveis, porque, gente, como é que se discute uma reforma trabalhista em que as vítimas, literalmente vítimas desta reforma, se aprovada forem, não são convidados, né? Como se o Congresso Nacional tivesse que dar resposta única e exclusivamente aos empresários. Não, 90% da classe trabalhadora, da população brasileira pertence à classe trabalhadora, mais de 90%. Então, é impossível você fazer uma discussão e um debate honesto, né? Porque precisa dizer essa palavra, tem que dizer essa palavra. Um debate honesto sem convidar aqueles que serão afetados por essa reforma trabalhista. Então, aquilo ali era um engodo para dizer que Santa Catarina tinha consenso, é o que eles queriam, um resultado como consenso. Não tem consenso. Não tem consenso, como diz a palavra de ordem, não tem arrego. Você tira os meus direitos e eu tiro o seu sossego. Não tem. A gente tem que ir para a luta, tem que tirar o sossego desses políticos mesmo e fazer com que eles entendam que a grande maioria da população são trabalhadores e que eles precisam ser ouvidos, e se forem ouvidos os trabalhadores, essa reforma não sai. Não passando, né? Uma das tarefas da mobilização tem sido vigília nos aeroportos, né? Tem ficado de olho, os sindicatos têm ficado de olho. Tem, né? Porque os deputados federais, os senadores, para ir para Brasília vão de avião, então a gente vai para lá e faz as manifestações, tem feito alguns escraches. E parece que tem surtido efeito, né? E tem surtido efeito, alguns deputados federais já recuaram, já mudaram de voto, a gente tem surtido efeito, né? O governo tem tido mais trabalho para fazer aprovar as leis que eles acham que vão aprovar de certa forma com facilidade, e eles estão tendo dificuldade, já perderam algumas votações, e a gente entende que quanto mais mobilização, mais a gente tem força para impedir esses ataques, né? Então é por isso que a gente está aqui. E você esteve há umas 2 semanas viajando lá para o litoral norte de Santa Catarina, na cidade de São Francisco. O Porto de São Francisco
pode ser vendido, pode ir para a iniciativa privada? Está correndo esse risco? Sim, eles estão correndo o risco de privatizar por completo o porto, né? De abrir o capital para... Primeiro eles colocam que vai ser a SC Parceria que vai atuar gerenciar. SC Mas depois de estar na mão da SC Parceria, nada impede que a SC Parceria entregue o capital do porto todinho para uma empresa. Então não está escrito em lugar nenhum que isso não vai acontecer. Preocupados com isso, nós estamos, hoje mesmo o presidente do sindicato está na cidade de São Francisco para mobilizar os trabalhadores da autarquia lá, né? Então isso vai entrar, já entrou em tramitação dentro da Assembleia Legislativa. Nós queremos que esse projeto seja arquivado ou pelo menos rediscutido em todas as suas bases. E nós estamos nos mobilizando para que isso não aconteça, ou seja, essa privatização não aconteça. De qualquer modo, né, nós também estamos querendo que os servidores participem da greve geral do dia 28, e os outros sindicatos, os vários sindicatos que estão ao redor do porto, os estivadores, os conferentes, os arrumadores, enfim, e já estão se mobilizando e vão parar o porto no dia 28, e o Sintesp não vai ficar de fora dessa paralisação, vão paralisar junto, né, vão fazer esse dia de greve geral no dia 28 de abril. Sexta-feira, a partir das 0 hora. Eu soube hoje, inclusive, que no Rio de Janeiro e em Niterói, os motoristas de ônibus de lá já acertaram que vão paralisar no dia 28. Tem muitas categorias, como eu falei, há mais de 30 anos eu não vejo uma unificação tão grande em torno de bandeiras tão necessárias para nós, né? E para fechar, aqui em Florianópolis, como é que vai ser a movimentação? Quem quiser ir para a manifestação pode ir para onde, Valmir? Olha, nós não temos exatamente um ponto específico de encontro e tal. Nós vamos nos reunir ainda, porque as centrais sindicais elas não quiseram marcar um ato público, porque a gente poderia esvaziar o movimento grevista, porque a gente quer realmente que parem os trabalhadores do comércio, da indústria, do serviço público. O foco vai ser paralisar, fazer um grande ato. O foco é a paralisação, a vitória é parar, não é fazer um grande ato. Mas a gente entende que os outros movimentos sociais e tal estão organizando atos, né, em diversas cidades. Florianópolis não vai ficar de fora, né, ao final da tarde, né, já começar a fazer vigílias, fazer talvez passeatas pelo centro da cidade. Enfim, a movimentação do dia 28 ela tem que entrar para a história do Brasil como um dia nacional de greve geral, com manifestações generalizadas no país inteiro, né? Certo. Aqui em Florianópolis é inevitável, né? Mas todo mundo acaba se reunindo no centro, em torno do terminal urbano, né? No terminal urbano, na catedral. Que é onde tem espaços também, onde dá para juntar povo, né? Onde dá para juntar o povo, né? Então, participe você também, né? Pode ser uma paralisação decisiva, né? Pelo bem-estar aí da nação inteira. Sim, com certeza, da população trabalhadora principalmente. Que estão roubando, né, nossos direitos. Estão roubando nossos direitos. Muito bem, Valnei. Na próxima semana a gente se encontra aqui, já passado esse dia 28. Esperamos, né, com boas notícias. Então, tá certo. Tenha uma boa semana e você, telespectador, pode visitar a página do Sintesp, que é o sindicato onde o Valnei Chucre é o diretor de comunicação, www.sintesp.org.br, para ter acesso a esse Floripa em Foco e muitos outros, e também a este boletim que explica minuciosamente, né, os motivos e o que significa essa contra-reforma trabalhista e contra-reforma da Previdência. Para você que está em dúvida, busque informações, né? Saia da frente dessas TVs imbecilizantes, né, da rede aberta,
e vá se informar em fontes alternativas. Uma boa semana. Obrigado. E obrigado você, telespectador internauta da TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.